Bom, boa noite mais uma vez aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, sempre muito bem-vindos sobre essa égide dessa casa de oração. É sempre com muita alegria estarmos sobreguardados sobre Jesus e mais ainda agradecidos à reflexão do Evangelho que a gente se detém a estudar, que a gente traz para as reflexões do dia a dia, mas sobretudo também trazendo sobre as mudanças de hábitos e de pensamentos nossos. Então a proposta assim nos foi feita para que pudéssemos vir a conversar, analisar e refletir sobre um capítulo de Mateus, capítulo 5, versículo 14, que diz o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Obviamente, é um fragmento desse capítulo e desse evangelho. E para que a gente possa iniciar nossa conversa de hoje, nós precisamos trazer um contextualizar sobre essa frase. Vós sois a luz do mundo. E ao contextualizar, é entender por que Jesus disse isso e para quem ele disse. Qual era a vivência, os costumes desse povo que ouviu essa frase. Então ele disse lá no Sermão da Montanha, no bojo do Sermão da Montanha, quando não são apenas as bem-aventuranças, como assim é dito quando a gente fala do Sermão do Monte. O evangelista Mateus desenvolveu essa frase lá nos capítulos 5, 6 e 7. E ali ele é separado em bem-aventuranças, e a outra parte é a análise da lei. Aquela frase que Jesus sempre nos diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe ao seu fel. Na tradução, também podemos traduzi-la como um verdadeiro cumprimento da lei. Ou seja, Jesus veio fazer com que a gente cumprisse a lei. E é nesse mesmo sermão que Jesus nos mostra e fala também do jejum, da oração e as demais ações. Nesse Sermão do Monte, ele fala para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E para quem Jesus falava isso? O próprio texto já diz do Evangelho: vendo a multidão, subiu ao monte. Mas nesse momento, Jesus não falava para essa multidão, falava para os seus discípulos. Tanto que na organização dos evangelhos, a distribuição dos tópicos foram feitas assim: dá-se o título, fala aos discípulos. Vós sois a luz, vós sois o sal da terra. Mas quem são os discípulos? O que é ser um discípulo? Obviamente, se a gente for pesquisar no dicionário, a gente vai encontrar que é aquela pessoa, aquele sujeito que vai seguir algo, não especificamente. Então, obviamente, os discípulos são aqueles que seguiam Jesus e que seguem até hoje, como nós. Não necessariamente aqueles que fazem da sua vida um exemplo. Para isso, ele chamou 12 pessoas, que nós conhecemos como 12 apóstolos. E por que será que Jesus distingue? Será porque eles eram os melhores? Eram 12 pessoas melhores do que as demais? Não, porque não daria tempo. Teria que ser séculos e séculos para aprendizado. Ser um apóstolo ou seguir um apostolado é diferente de um discipulado. Como acabamos de dizer, discípulo é aquele que segue alguém, segue os seus rituais, segue a sua forma de vida, aprende. Já o apostolado é mais do que isso. Vive no seu cerne, nessa vivência. E para isso ele escolheu 12 pessoas, para que essas 12 pessoas semeassem o seu apostolado no decorrer do tempo. Porque Jesus já sabia que ele não ficaria conosco por muito tempo. Então, é necessariamente os apóstolos conhecidos que a gente entende essa diferença de apostolado para discípulo. Fazer um discipulado, um apostolado, é ensinar, é aprender, é vivenciar. Que é isso que a gente faz a toda hora, a todo momento, quando a gente procura ajuda, seja ela espiritual, seja ela um conselho. Porque o Evangelho nada mais é do que as lições de Jesus. Entretanto, tem esse complemento dessa frase.
Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Olha que interessante. Jesus se utiliza e sempre se utilizou de elementos que aquela população tinha conhecimento, em respeito, em conhecimento, porque era uma população simples, que não tinha muita bagagem intelectual. Então ele precisava se utilizar de elementos que pudessem fazer entender. Tanto que a palavra salário é uma forma de pagamento, como nós conhecemos, mas que veio lá do Império Romano, onde se utilizava o sal como propriedade e moeda de troca. Naquela época, o sal era uma preciosidade. Então, portanto, se tinha um grande valor sobre esse mineral. Isso é tão importante que percebemos que Jesus quis valorizar as ações dos cristãos se referindo ao sal como uma sintonia a Deus, ou seja, uma preciosidade. Então Jesus, já naquela época, já se referenciava a nós como sal da terra, como seres preciosos, filhos de um único Pai. Então nós temos aí o papel do sal. Em termos de estudo de evangelho, tem uma parábola, que é a parábola do servo vigilante. E ela está depois daquela parábola do sermão profético. É um outro sermão. O sermão que a maioria de nós temos medo, que é aquele que profere o apocalíptico. Ou seja, o Apocalipse como uma maldição, como uma profecia, quando se fala lá no Atos do Apocalipse. Mas, na verdade, nada mais é, nada menos, meus irmãos e irmãs, que uma mudança de hábito, um aviso para a mudança de pensamento, um aviso para que possamos nos melhorar, a tão famosa reforma íntima. E nesse sermão do vigilante, Jesus conta a história de um mordomo, que é um mordomo fiel e prudente, se referenciando mais uma vez ao mineral sal. E ao falar do mordomo, Jesus fala que esse mordomo, por ser fiel e prudente, ele levava uma ração ao tempo e ao horário. Ração não é esse elemento propriamente dito que conhecemos hoje, que é um alimento para os nossos pets. Ração naquela época era um alimento promovido por multissereais, que era servido ao povo. Então esse mordomo, por ser fiel e prudente, ele servia ao tempo e horário esse tipo de ração. Mas por que Jesus referencia esse mordomo como um verdadeiro fiel e prudente na referência do sal? Nesse momento, quando Jesus referencia isso, Pedro, obviamente, se exalta e pergunta a Jesus: mas por que o Senhor está falando isso? Para nós, os apóstolos, ou para os demais? E aí o Jesus traz novamente a referência do sal como um elemento que contrapõe, um elemento que equaciona, um elemento que traz equilíbrio, um elemento que traz compromisso. E na verdade nós, nos momentos contemporâneos, trazemos o sal para a nossa vida, principalmente culinária. E nós utilizamos esse mineral exatamente para quê? Para ressaltar o sabor dos alimentos. Para trazer à tona o equilíbrio, equacionar esses temperos que cada alimento tem, as suas características primordiais. O sal traz essa condição quanto mineral e por isso Jesus se utiliza como referência para trazer equilíbrio, bom senso, prudência. Quando nós salgamos demais uma comida, ela é palatável? Não, muitas vezes estraga. Nós não conseguimos nem ingerir. E quando nós deixamos de colocar sal na comida, nós temos o hábito de dizer que a comida fica sonsa, sem sabor, sem tempero. Então percebam que Jesus, na sua infinita sabedoria, traz esse elemento do equilíbrio, da sensatez, do bom senso, nos referenciando como o sal da vida. E aí Jesus sempre traz esses simbolismos para que possamos, até nos tempos de hoje, podemos equacionar, exemplificar, para ter um maior entendimento. Mas o sal ainda traz uma propriedade que para nós hoje não é tão evidenciada. Lá no começo do século XVII para início do século XIX,
foi-se dada a luz, propriamente dita. Como é que se mantinha a conservação dos alimentos fora da luz? Na época de Jesus não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha frigorífico. Como é que se fazia a conservação disso? Por meio do sal. Eram tambores e lá se colocavam os alimentos para se manter em conservação. Quando os portugueses descobriram o Brasil, eles trouxeram de Portugal os condimentos, os alimentos, por meio desses tambores cheios de sal. Então percebam que o sal traz um papel de equilíbrio, de conservação. Conservação do quê? Dos pensamentos, das ações, das nossas atitudes. E aí fazemos essa analogia da importância do sal para o discipulado, da importância do equilíbrio, a importância de nos conservarmos fiel e perseverante aos ensinamentos de Jesus. Mas Jesus, ao escolher os discípulos, aos discípulos não, os apostolados, os apóstolos, ele não faz de forma alguma uma exceção ou uma qualificação de quem é melhor e de quem não é melhor. É simplesmente pelo comprometimento de viver o seu apostolado, de trazer a vivência, a exemplificação, não mostrando que um é melhor do que o outro. Pelo contrário. E ao se tornar o sal, convocado por Jesus Cristo nos dias de hoje, são quem? Somos nós. Nós somos o sal, convocados por Jesus a toda hora, a todo momento. Aqui tem uma história muito bonita. Quando Chico Xavier fez 60 anos de trabalho mediúnico, e essa história é contada pelas pessoas que tinham mais a proximidade com ele, ao fazer 60 anos de trabalhos mediúnicos, todo mundo sabe quem foi Chico Xavier. Os mais novos só conseguem entender o trabalho dele quando vai para um YouTube, uma rede social. Mas nós, enquanto pessoas mais 50 a mais, 60 a mais, conseguimos não estar tão perto. Eu, pelo menos, não consegui, mas eu via Chico Xavier pela televisão ou pelas suas exposições espíritas sem ter internet. Então a gente sabe o trabalho de abnegação desse ser, desse apóstolo de Cristo, da renúncia que ele fez para com o próximo, do exercício do bem, da vivência do Evangelho do Cristo, sem sequer pedir nada em troca. Então, quando ele fez 60 anos de trabalhos mediúnicos, os benfeitores amigos, espíritos que conduziam esse trabalho junto ao Chico Xavier, disseram a ele que os 60 anos de comprometimento e trabalho no bem ao próximo se equivaleria a 6 minutos do trabalho de Jesus. Quando Chico ouviu isso, vocês imaginem se ele se desesperou ou se ele ficou desanimado? Não. Inclusive, essas pessoas disseram que, nesse momento, ele chorou. Porque 60 anos comparado com 6 horas do trabalho de Jesus, foi um prêmio incalculável. Mesmo ele dizendo que se tivesse sido 1 segundo do trabalho dele, comparado a milésimos do trabalho de Jesus, ele ficaria contente. Então, meus irmãos, que a gente possa ter essa percepção não de desânimo, pelo contrário, fazer com que a gente conquiste cada vez mais esse exercício do bem, na prática do bem, na busca dessa luz. Porque nós somos luzes. Por mais conturbado que seja, estamos se despedindo do mês de janeiro, entrando no mês de fevereiro, dias abençoados, lindos, ensolarados de verão, mesmo angustiados, sem esperança numa humanidade que nos traz notícias terríveis lá fora, que nos trazem desconsolação, desesperança. Lembremos da frase de Jesus: vós sois luzes. Então, nós conseguindo entender essa condição, nós conseguimos despir o homem velho. Este homem velho não como gênero, estou trazendo o homem como humanidade. Ao encontrar essa luz, a busca de luz que é Jesus e nós dentro interiormente, nós nos despedimos desse homem velho, ressurgindo um novo ser que está incrustado em cada célula orgânica, por mais que sejamos seres espirituais. Quem é o ser inteligente é o espírito, e não a nossa mente. Então, para trazer essa luz à tona, precisamos na prática do bem.
Humberto de Campos nos fala que a escritura do Evangelho está no nosso coração, do discípulo evangelizado. O que ele quer dizer com isso? O exercício do Evangelho fica registrado em nossos corações. E o evangelizador, que somos nós nesse exercício do bem, é aquele que sente empatia para o outro, é aquele que pratica o bem para com o outro, é aquele que consola a dor do outro, é aquele cidadão simples, é aquele cidadão que não sabe escrever, que é analfabeto, mas a sua simplicidade, na sua vivência, retrata o exercício do Evangelho do Cristo. E, infelizmente, meus irmãos, nós trazemos um vício histórico, causado lá pela Idade Média, a tal Idade das Trevas, que faz com que a gente, que fez, na verdade, com que a gente queimasse, torturasse, matasse em nome de uma religião. E aí precisou de várias e milhares de reencarnação para que pudéssemos desfazer, e ainda estamos desfazendo, esses registros que ficam no nosso psiquismo, no nosso perispírito, que na verdade traz exatamente essa condição de espíritos errantes em aprendizado, errantes quando nós voltamos à pátria espiritual, encarnados quando estamos no exercício da prática do bem. Então Jesus, meus irmãos, abre mão dessa condição do sal da terra, da semente, do semeador, para aquela pessoa simples. Porque a simplicidade, meus irmãos, revela exatamente a sabedoria divina. Tudo que é simples e complexo no sentido do amor, do poder e da beleza. É dentro dessa simplicidade que nos reconectamos com o Pai Maior, Deus. E é sobre essa simplicidade que faz nos despertar essa luz que é gerada no nosso interior. Quando Chico era questionado ou elogiado, melhor dizendo, sobre o seu trabalho, por tudo que ele fez para a humanidade, pelas obras que ele psicografou, ele corrigia essas pessoas. Ele dizia: meus irmãos, meus filhos, eu não fiz nada. O que eu fiz foi um cisco daquilo que eu gostaria de ter feito. Imagine a luz que esse cisco irradia até hoje. Existe entre nós um quanto de possibilidades, meus irmãos, que nós não percebemos. Estaremos nós cegos ao ver essa luz que se encontra dentro de nós? Quando diz Jesus: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, seria uma propaganda enganosa? Será que Jesus estaria nos enganando? Será que ele fazia essas palestras motivacionais na sua época, ganhava dinheiro peregrinando na Galileia, vendia livros, lançava livros? Ou ouviu uma coisa que nós não estamos conseguindo enxergar em nós? Porque eu não enxergo, por que nós não conseguimos enxergar que somos essa luz do mundo? Por mais que o mundo não nos mostre que nós somos seres divinos, pelas consequências que arbitrariamente são decisões nossas. Por que nós sentimos tão pequeno mediante a atos tão benéficos, mediante ao bem? Porque alguém já parou para pensar quanto amor já foi depositado em nós, depositado em nossas vidas? Quanto planejamento para que a gente estivesse aqui, nesse momento, nessa casa de oração. Parentes que vieram antes de nós para facilitar a nossa vida, tornar a nossa vida mais simples, melhor de se conviver, abrindo caminho com tantas dificuldades que eles tiveram e hoje, com a facilidade que é nos ofertado. De um Deus Pai que jamais nos abandona. Nós pensamos nessas condições todas? Ou só pensamos no mal que acontece lá fora? Por que nós não paramos para refletir sobre essas pequenas e simples perguntas que Jesus nos faz constantemente? Que Jesus nos traz essa reflexão. Quantas vezes o pai, a mãe, o tio e a avó perderam noites em claro, velando o nosso sono?
cuidando das nossas febres. Quanto investimento foi feito em nós? Isso tudo será que foi à toa? Acho que dentro de cada um de nós habita, não só acho, como eu tenho certeza, que nós somos essa fonte de luz. Cabe o despertar, que é o que quando a gente diz na doutrina espírita, o despertar da consciência, o encontro das lições de Jesus para com o nosso convívio do dia a dia. Mas ainda nós gostamos daquele velho discurso de vítima, porque vítima não serve, vítima só pede. Vou trazer 3 exemplos de como isso é tão real em nossa vida e na nossa conduta. Meus irmãos e minhas irmãs, o Grupo Espírita Caminho da Luz traz evangelização infanto-juvenil. Toda segunda-feira, toda quarta-feira, durante a doutrinária. O quê? Eu vou trazer meu filho, aquelas pestes, que eu não aguento nem dentro de casa, vão botar fogo nessa casa. Pois bem, tem um outro convite para ti. Olha, toda quinta-feira tem um grupo de pessoas que se reúnem na casa de fulano de tal e promovem um alimento, cozinham, fazem sopas e distribuem para as pessoas de rua que não têm condição, que estão passando fome. Oi? Eu vou perder meu tempo alimentando essa corja? Eles que façam por si só. Olha o discurso da vítima. Então tá bom, vou te fazer um último convite. Tem pessoas que estão se reunindo e trazendo o estudo da música, porque querem pegar essas músicas, fazerem um coro musical para ir para os hospitais, cantar para as crianças enfermas, os adultos com câncer, alegrar um pouco da vida dessas pessoas que estão hospitalizadas. Eu não sei cantar nem ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar? Busquei lá no fundo do baú essa música, que é da minha infância. Imagina eu cantar para esse povo. Percebem como o discurso sempre é o discurso de preguiça, de vítima, um discurso que faz com que a gente não se promova no caminhar? Sempre temos uma desculpa para qualquer coisa, para que não possamos nos transformar. E isso foram 3 exemplos empíricos. Não quer dizer que aconteça, mas nós fizemos isso e temos hábitos de fazer esses discursos constantemente, seja para qual for. Dei o exemplo da casa espírita. Mas firmes na promessa de que a gente possa melhorar. Então, projetando lá fora, a gente vê e traz conosco, além desses discursos, 2 movimentos bem infantis. Primeiro, a culpa e segundo, a desculpas. Vamos pegar o modelo da conversão de Saulo de Tarso. Para a gente entender o quanto e por que Jesus foi fazer com que ele fosse o vaso escolhido. Saulo, discípulo de Gamaliel, um dos mais nobres membros de Sinédrio, grande estudioso de Torá. Torá é um termo hebraico que significa ensinamento das leis da época. Saulo era um grande estudioso dessas leis. Saulo era judeu. Saulo fazia parte de um povo em que esperou milênios a vinda do Messias. Mais de 16 profetas anunciavam a vinda desse Messias na terra. Por causa dessa promessa da vinda do Messias, esse povo suportou a dor, suportou a escravidão lá no Egito, na Babilônia, a destruição total de suas nações, firmes na promessa de que Deus um dia enviaria aquele que falaria tudo e resgataria para a terra prometida. O Messias, esse homem veio. Saulo não teve acesso a ele, não reconheceu ele, ainda perseguia e matava os que seguiam. Quando nós estudamos Saulo dentro da doutrina espírita, nós dizemos que o movimento espírita, Saulo era um perseguidor cristão, mas não é isso. Isso é uma forma de dourar a pílula. Dourar a pílula é um termo que a gente utiliza para amenizar determinadas situações. Vem lá do Paraná. Isso é uma forma de que a gente possa florear um pouquinho a conduta. Saulo, na verdade, era um assassino, torturador, descomprometido com o seu próprio povo. Porque Roma, quando invadia dezenas de países, mantinha a elite no seu poder,
nas suas acomodações para que essa elite não organizasse manifestações contra o invasor. Portanto, na história, você não vê Saulo se reunir com o Sinédrio. Sinédrio era um conselho constituído por civis e religiosos. Nós não vimos na história Saulo reunidos para defender o seu povo e expulsar Roma definitivamente. Ele continuava com seus privilégios de patrício, de homem nobre, de romano e judeu, de alta casta naquele tempo. Esse era Saulo. E é o que a gente chama em inglês politicamente correto, quando tenta dourar a pílula. Um outro exemplo para suavizar isso é quando Chico se reportava às prostitutas. Ele dizia que eram as irmãs que vendiam sexo na força das suas almas. É um modo carinhoso de a gente se reportar. Mas Paulo, era um assassino. E ao encontro de Jesus no caminho de Damasco, certamente o verbo apresentado ali, a vibração do Cristo, Paulo reconheceu. Poxa, é ele. É ele o que a gente faz. E aí, meus irmãos, ao reconhecer Jesus, o que a gente faz, nós, enquanto seres humanos, quando nos encontramos dentro de um erro profundo? Mais uma vez, dois sentimentos infantis, quando nos deparamos com esse erro. Primeiro, a culpa. Segundo, a justificativa. Se Paulo tivesse se culpado nesse momento, ele teria dito assim: eu não mereço a sua presença, mestre. Passei a minha vida inteira lhe esperando. Meu povo passou uma vida inteira lhe aguardando. Você veio, eu te persegui. Se afasta de mim. Isso seria a culpa. Agora a justificativa, se Paulo fosse justificar. Ah, Jesus, você me enganou. Nós, eu e meu povo, estávamos esperando o Senhor numa carruagem dourada, com seu exército de anjos, vim resgatado, mas o Senhor escolheu nascer numa manjedoura de jumentos, filho de um carpinteiro, nascido de uma mãe simples. Ah, agora o Senhor precisa me ajudar. Essa seria a justificativa. Mas Paulo fez isso. Paulo fez isso. Nas Escrituras não dizemos. Então, o que foi que ele falou nesse grande encontro? Ele disse: o que queres de mim? Olha que coisa incrível. O que queres que eu faça? Essa frase seria o tipo assim: tá certo, até aqui eu errei. Vou ver o tempo que eu perdi para que eu possa melhorar. Então, se até naquele momento eu fiz tudo de errado, me ensina a fazer o certo. Me ensina a trazer essa vivência, me ensina a ter essa experiência de estar perto de ti. E aí daqui por em diante nós sabemos que Paulo foi a pedra que edificou os ensinamentos de Jesus, que espalhou o bem e foi um grande apostolado naquele momento. Ou seja, quando Paulo encontra o Nazareno no caminho de Damasco, ele cumpre a meta que ele próprio estabeleceu. Não houve uma receita, Jesus não passou uma receita pronta. Foi no decorrer do caminhar que ele foi se mostrando fiel. É nos pequenos momentos que a fidelidade se aponta para que quanto for maior o compromisso, maior será essa fidelidade. Jesus não deu para ele uma cartilha, e muito menos Paulo ofereceu os préstimos de que ele iria melhorar. Foi no decorrer, foi no caminhar. E essa pauta traz para a nossa vida, esse ensinamento de Paulo, que era Saulo, exatamente o caminhar constante. Vós sois a luz, vós sois o sal da terra. Que possamos internalizar esse ensinamento que Jesus e que Mateus traz de registro nos seus apostolados, para que não esquecemos em momentos de aflições e conturbação em que desconfiamos na própria humanidade o senso de amor, de compaixão, de fraternidade.
E assim, meus irmãos, agradecidos que eu sou pela oportunidade de estar aqui, junto de cada um de vocês, reflexionando, agradecendo a Deus, a Jesus e aos benfeitores amigos. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos guie. Que assim seja. Obrigado.